Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar do OnePlus 7 Pro, de novas regras para usar patinetes elétricos em São Paulo, do modo noturno no WhatsApp que tá chegando e de mais coisa também. Deixa seu like se você gostar desse vídeo ou então solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Uber está testando um sistema para que motoristas e passageiros se entendam melhor em lugares muito cheios, muito movimentados. Por exemplo, em aeroportos, que são lugares que concentram muita gente e muitos carros que precisam se encontrar. Então a Uber pensou o seguinte: no aeroporto de Portland, nos Estados Unidos, vai ter uma área definida pela Uber, então o passageiro, em vez de chamar um carro, ele vai para essa área, pega o primeiro carro disponível e vai usar um código de 6 dígitos. Esse código vai verificar os dados do motorista e do carro. A ideia é evitar que motorista e passageiro fiquem se procurando no meio de uma muvuca. Então, se tudo der certo nesse teste, isso pode ser aplicado em outros lugares. Mas é bom lembrar que não é fácil aplicar essa ideia. Depende de ter uma área disponível só para motoristas da Uber, só para citar um exemplo. Vamos falar de WhatsApp agora e vamos falar de modo noturno, é algo que muita gente não aguenta mais esperar para ter no mensageiro. Então, na atualização mais recente do WhatsApp Beta, e é bom atentar que a gente está falando do Beta, não é da versão estável, o modo escuro apareceu em praticamente todas as telas do aplicativo. Antes ele estava em apenas algumas partes. Ainda não tem uma data, não dá para fazer uma previsão quanto à chegada do modo noturno para todo mundo que usa o WhatsApp, mas isso está caminhando e não deve demorar muito. E ainda falando no Zap, a empresa revelou que descobriu uma vulnerabilidade no aplicativo que gerava brechas para ataques de hackers no mensageiro. Essa vulnerabilidade permitia que invasores utilizassem um spyware comercial supostamente desenvolvido pela empresa israelense NSO Group para roubar dados e informações de um aparelho. Era só ligar para um dispositivo para instalar esse malware e não precisava nem atender a ligação. A Anistia Internacional alega que ao menos 24 ativistas de direitos humanos teriam sido alvo de ataques que usavam essa tecnologia atribuída ao NSO Group. E o WhatsApp usa isso como uma maneira de tranquilizar os usuários, porque é um sinal de que esse ataque é direcionado, ele não é algo que busca atingir muitas pessoas. Um porta-voz do WhatsApp pediu para que todos os usuários atualizem o mensageiro para a versão mais recente. E em um comunicado, o NSO Group negou qualquer envolvimento nesse caso. O Spotify deve ganhar o seu recurso próprio de Stories. A ferramenta já está sendo testada por alguns usuários do aplicativo nos Estados Unidos. E aqui ela se chama Storyline. Ela mostra informações sobre a música que a pessoa está lá curtindo. E tudo que aparece nesse modo foi adicionado pelos próprios artistas. Essa é a principal diferença para aquele recurso Behind the Lyrics. O Spotify trabalha diretamente com alguns grupos e músicos para coletar essas informações. Ainda não tem uma previsão para que a novidade seja liberada para todos os usuários. Uma nova norma na cidade de São Paulo regulamenta o uso de patinetes elétricos depois de um aumento nos casos de acidentes com esse tipo de veículo. Então agora é obrigatório o uso de capacete e não é mais permitido usar patinetes elétricos em calçadas nem em vias onde carros circulem a mais de 40 km por hora. Essas regras estão valendo em caráter provisório por um período de 90 dias até terminar a discussão entre empresas e representantes da sociedade para apresentar uma regulamentação mais detalhada e definitiva. Essa lei vai abrir o precedente para que outras cidades tomem medidas semelhantes, então essa é a importância dela. Segundo dados do Consumer Reports, em 2018 foram registrados mais de 1.500 acidentes envolvendo patinetes elétricos nos Estados Unidos. Só que esse número deve ser ainda maior, tanto que a cidade de São Francisco chegou a banir esses veículos até que as empresas apresentassem um plano de operação que envolvesse medidas de segurança. Chegou o OnePlus 7 Pro, que é o mais novo topzaço de linha da OnePlus. Ele tem uma câmera de selfie retrátil com 16 megapixels e com isso ele não tem entalhe, não tem buraco na tela, porque tem essa câmera retrátil que só aparece quando ela vai ser usada. Atrás tem um conjunto triplo de câmeras, sendo que o sensor principal tem 48 megapixels e aí tem um sensor grande angular de 16 megapixels e ainda uma câmera teleobjetiva de 8 megapixels. A tela tem 6,6 polegadas e a OnePlus chama ela de Fluid AMOLED.
Os destaques dela são a taxa de atualização de 90 Hz e a resolução Quad HD com tecnologia HDR10 Plus. Detalhe que a OnePlus trabalhou com Amazon, Netflix e YouTube para que os aplicativos desses serviços sejam compatíveis com esse padrão de HDR. Na tela tem também um leitor de impressões digitais. O processador é o Snapdragon 855, tem até 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. A bateria tem 4.000 mAh de capacidade. O preço do OnePlus 7 Pro começa em $669. O comparador de preços Zoom comprou o concorrente Buscapé, e o acordo inclui também as marcas Bondfaro, Que Barato e Modite. Os valores não foram divulgados, mas a expectativa é que o Zoom alcance um volume de vendas em torno de 5 bilhões de reais em 2019. O Buscapé foi adquirido pelo grupo Naspers em 2009. Segundo rumores, o conglomerado já vinha procurando por um comprador desde meados do ano passado. Essa aquisição ainda precisa da avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que regula o setor nacional. A previsão é de que a transação deva estar concluída no segundo semestre. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou alguma ocasião especial que a gente avisa antes. Lembra de curtir o vídeo se você gostou, comenta as notícias também, pode comentar, fica à vontade, e confere o comentário fixado, que lá tem os tempos e os links das notícias que a gente comentou aqui no vídeo de hoje. A gente volta amanhã então, até lá!